Sim, sim, começou no canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa mais uma história para lá de interessante. É uma história, olha, muito bonita mesmo. Eu amei essa história. E ela foi escrita por uma jornalista. Quero mandar um beijo para Tânia Regina. Muito obrigado, viu, Tânia, pela confiança. E essa jornalista nos escreveu essa história de quando ela tinha ainda, à época, 26 anos. Ela não tem mais 26. Mas quando tudo aconteceu, ela estava com 26 anos. Mas ela ainda é muito nova, muito jovem. E ela vem contar uma história muito interessante e sobrenatural. Então eu peço a você toda a atenção do mundo aqui no nosso canal, porque eu já vou começar a contar essa história. Antes, um pedido especial que eu fiz para a Tânia e vou fazer para você. Seja membro do nosso canal. Venha ser membro. A Tânia é, né, Tânia? Muito obrigado. A Tânia se transformou em membro aqui do canal. Paulinho, mas isso é importante? Muito. Porque o YouTube considera demais os membros, porque eles assinam pelo canal. Isso é de uma importância ímpar. Então o canal é mais divulgado, é mais promovido. E nós recebemos um número muito maior de histórias. Conto com o teu carinho, conto com a sua atenção e conto com a tua inscrição. Além, lógico, de você se tornar membro do canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Perfeito? Bem, isso posto, eu já vou direto aqui para a história, porque realmente é muito bonita. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da jornalista Tânia Regina Lopes, aqui no canal dos Mistérios, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Tânia Regina Lopes e eu sou jornalista. Eu escrevi há muitos anos para um jornal semanal da minha terra, Ariranha, uma pequena cidade do interior encravada entre morros e canaviais, onde o tempo parece andar devagar e as histórias parecem nunca morrer. Foi numa tarde de agosto, dessas que o sol até dá gosto, pesa sobre as lavouras e o vento traz cheiro de terra quente, que eu vi pela primeira vez a Isaltina, a dona Isaltina. Ela vinha caminhando lentamente pela estrada de terra batida, os pés descalços, cobertos de poeira vermelha, um lenço branco cobrindo a parte dos cabelos ralos e grisalhos. Carregava nas mãos um pequeno ramalhete de flores do campo, sempre as mesmas, miúdas e amarelas. E ela seguia em direção àquela cruz de madeira escura, fincada na beira da estrada, bem próxima da antiga curva do rio e perto da estação. Eu a observava de longe, do ônibus que me levava até a redação do jornal, e vi quando ela se ajoelhou diante da cruz e começou a chorar. Era um choro contido, baixo, mas de uma dor tão funda, tão profunda, que atravessava a alma de quem ouvia. Naquele momento, eu não sabia quem era a dona Isaltina, nem por que ela chorava tanto. Mas aquela cena simples e dolorosa ficou gravada na minha memória como uma fotografia antiga. Os mais velhos da cidade
a chamavam de Isaltina, a louca da cruz. Não, Isaltina é a louca da cruz. Diziam que ela perdera a razão há muitos anos e que ninguém sabia ao certo o motivo. O povo de Ariranha tinha um jeito curioso de lidar com as tragédias. Transformavam-nas em silêncio. Ninguém comentava abertamente, mas todos sabiam alguma coisa a respeito. Com o passar dos meses, eu fui vendo a Isaltina enfraquecer. Sabe, eu acompanhava tão de perto aquela senhora, porque fiquei curiosa ao saber daquele seu choro diante da cruz, que eu vi que ela estava se definhando aos pouquinhos. Um corpo miúdo, que já era curvado, se curvava um pouco mais a cada dia. Mesmo com chuva ou frio, lá estava ela, sempre ajoelhada diante da cruz. E então, um dia, o inevitável aconteceu. A notícia correu por Ariranha. Ficou sabendo? A Isaltina, a louca da cruz, morreu. A dona Isaltina, a louca da cruz, morreu. Dizem até que foi dormindo. O velho quarto dos fundos da casa, onde morava sozinha, silenciou com o silêncio dela. Ela morreu sem deixar filhos, sem ter marido, nem qualquer parente conhecido. A cidade se consternou, porque no fundo, as pessoas admiravam assim a louca da cruz, especialmente pelos motivos que a turma comentava, a razão pela qual ela chorava diante da cruz. Alguns diziam: coitada, ela sofreu tanto, né? Agora descansou. A dona Isaltina, a louca da cruz, descansou. Mas, pelo visto, descansar não era mesmo o destino de Isaltina. Foi mais ou menos o quê? Uns 6 meses depois do enterro que os boatos começaram a circular na cidade. Motoristas que passavam pela estrada à noite, principalmente caminhoneiros, peroeiros, gente que andava ali pela região, essa pessoa dizia sempre ter visto uma moça ajoelhada diante da cruz. Outros mais descrentes zombavam. Tá bom, vai. É coisa da cabeça deles. Estrada escura engana os olhos desse povo. Mas havia algo que intrigava. Quem via a moça. Nunca via uma velha senhora, e sim uma moça, uma jovem bonita, vestida com roupas antigas, tecido leve que o vento balançava suavemente. Eu mesma não presenciei nada, embora eu tivesse grande vontade. E talvez por isso a curiosidade de jornalista tenha se acendido ainda mais em mim. Durante semanas, eu fui anotando relatos, comparando horários, ouvindo cada história. Alguns diziam que a moça chorava em silêncio, outros que ela murmurava o nome de alguém. O mistério ficou ainda mais forte quando aquele senhor, o seu Ferreira, que era um antigo morador de Ariranha e que havia se mudado para a capital do estado, voltou à cidade para visitar uns parentes. Seu Ferreira, o antigo morador, voltou para um passeio em Ariranha. Ele era um homem idoso, lúcido, daqueles que guardam na memória cada rosto, cada esquina. Numa noite enluarada, ao retornar da casa de um amigo onde ele foi jantar, resolveu pegar o velho caminho da estrada. E ali é uma delícia caminhar a pé. Foi então que o seu Ferreira, ele viu e contou que a lua estava cheia, iluminando a estrada como se fosse o dia. E lá, diante da cruz, estava uma moça ajoelhada. Os cabelos longos caindo sobre os ombros, as mãos apertando um ramalhete de flores do campo, e aquela moça chorava. Chorava que dava para ouvir o choro.
Seu Ferreira diminuiu o passo. Algo naquela figura lhe pareceu familiar. O modo de chorar, o lenço caído ao lado, a posição das mãos. Ele então se aproximou com cautela e, quando o rosto da moça se virou na sua direção, o velho Ferreira sentiu o coração parar por um instante. Meu Deus, é ela. Sim, é ela. E isso ele me disse com a voz embargada. Sim, era ela, dona Tânia. Era Isaltina, mas não a velha Isaltina que o povo conhecia. Era Isaltina que eu havia conhecido. Isaltina moça, como era ela lá pelos anos de 1936, 37. Jovem, bonita, com os mesmos olhos tristes que eu cheguei a ver quando eu era rapaz. A revelação do seu Ferreira abalou a mim, lógico, e abalou toda a Ariranha. A cidade ficou dividida entre o medo e a curiosidade. Uns queriam ir até a cruz, outros juravam que jamais passariam por ali de noite. Eu ainda teimei e voltei mais uma vez para ver se eu conseguia ver alguma coisa. Eu não vi nada. É que, de fato, eu não tenho o dom para isso. Mas, acima de tudo, uma pergunta começou a ecoar entre os moradores. Por que que a Isaltina chorava naquela cruz? Por quê? E por que agora ela aparecia nova, jovem e usando aquelas roupas antigas? Isso era muito perturbador, porque mesmo depois da morte, ela continuava voltando à cruz e chorando. Bem, gente, eu quero agora falar um pouquinho mais de mim para vocês entenderem o porquê da minha pesquisa. Eu tinha 26 anos na época, recém-formada, cheia de coragem e sede da verdade, e eu queria de fato entender o que estava acontecendo com a louca da cruz, com a Isaltina. Por que o espírito dela aparecia? Por que ela chorava? Devia haver uma razão muito forte. E eu tinha que investigar. Eu queria ir em busca da verdade. Então, quando eu soube, o seu Ferreira já não estava mais lá em Ariranha. Ele já tinha regressado à capital do estado. E eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou atrás do seu Ferreira, porque ele vai me dar dados importantes a respeito dessas aparições. Peguei o ônibus das 6 horas da manhã, levei comigo aquele meu velho computador portátil e levei também um gravador na época. Isso em 2001 para 2002 eu levei comigo um gravador também. Fui até ele. Chegando a São Paulo, eu tinha o endereço completo dele. Então eu procurei Bela Vista, a rua, o prédio, o apartamento. Me anunciei na portaria e fui muito bem recebida pela filha com a qual ele morava e por ele próprio. Seu Ferreira estava sentado na varanda, uma varanda modesta, mas gostosa, cercado por samambaias e um cheirinho de café passado na hora. Seu Ferreira estava disposto a conversar. E eu, interessadíssima em saber, então eu arranquei tudo que eu podia do seu Ferreira. E ele me contou. Pois bem, dona Tânia, ô seu Ferreira, eu fico até sem jeito. Eu sou assim, apenas a sua criada. Por favor, me chame de você. Tá, Tânia. Se eu falar dona Tônia de vez em quando, não liga não, porque é o meu jeito. Então, se você tem coragem, Tânia,
Sente-se e ouça, porque o que eu quero te contar, quem sabe, possa mudar para sempre a sua maneira de ver o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então senta, porque lá vai a história. Seu Ferreira ajeitou os óculos no rosto e me pediu para eu sentar. O café esfriava sobre a mesa, mas a voz dele ia esquentando, como se o tempo voltasse para dentro daquelas lembranças. Foi então que ele começou a contar. E eu percebi que a história de Isaltina era muito, muito interessante. Era muito mais antiga, era muito mais triste e muito mais interessante do que eu podia imaginar. E começou a me contar o seu Ferreira. Olha, Tânia, Isaltina nasceu em 1921 e, olhe, desde menina ela era uma visão de beleza. Tinha o rosto de anjo, os cabelos cor de cobre que brilhavam quando o sol batia. Era o tipo de moça que fazia o povo parar na rua só para olhar. Aí ele fez uma pausa, os olhos mirando o vazio. Aos 14 anos de idade já arrancava suspiros de todos os homens que passavam. Uns mais novos, outros já de idade. E um desses homens que se encantou com a menina, foi Minervino. Minervino, o nome soou pesado. E o seu Ferreira olhou para mim como quem pede licença para desenterrar fantasmas. Pois bem, Tânia, Minervino, aquele homem era poderoso, fazendeiro, dono de terras, tinha gado, plantação de cana, plantação de café. Tinha 44 anos quando botou os olhos nela. Já era viúvo, vivia sozinho num casarão de janelas altas e chão de tábua corrida. Quando ele viu Isaltina passando num domingo de missa, ele perdeu completamente o juízo. Nessa hora eu pude até imaginar a cena. A pequena capela de Ariranha, as janelas abertas, o vento soprando, o incenso do altar, e aquele homem grisalho de terno de linho branco fixando o olhar numa menina de 16 anos, com as tranças caindo pelas costas. Eu imaginei essa cena. Era então o Minervino olhando para Isaltina. Então o Minervino ficou encantado com aquela menina, sabe, Tânia? Logo ele procurou o pai dela, seu Eusébio, um homem pobre, trabalhador, mas de olho vivo por dinheiro. Quem é que não gosta, né? De um dinheiro. Então Minervino disse que queria se casar com Isaltina. E o velho Eusébio, quando ele escutou falar em casamento com o homem mais rico e poderoso da região, não pensou duas vezes. Viu ali a chance de mudar a sorte da família e ele consentiu. Se acredita? Consentiu que aquele homem de 44 anos desposasse a sua filha de 16. A voz do seu Ferreira nessa hora ficou embargada. Mas Isaltina, coitada, viu, Tânia? Chorou dias e noites. Achava Minervino velho demais para ela e tinha razão, né? 44 anos o homem, ela tinha 16. O homem era seco demais, frio demais. O coração dela, dona Tânia, pedia outra coisa. Mas naquela época, coração de moço não tinha vez. O vento soprou na varanda, mexendo nas cortinas. Parecia o próprio tempo respirando por nós naquele instante, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Pois bem, Tânia, ele deu mais um gole no café
e me lembrou: toma do seu café para a história ficar mais interessante. Eu tomei mais um golinho. Então a visita à fazenda do seu Minervino aconteceu no verão de 37. Foi quando a menina Isaltina foi lá conhecer o futuro marido, o noivo e futuro marido. O sol estava de rachar mamona e as cigarras cantavam tão alto que a gente mal escutava a própria voz. Foi nesse dia que Isaltina, que tinha ido para conhecer o futuro marido, o noivo, acabou, na verdade, conhecendo uma outra pessoa também. E essa outra pessoa foi a causa de tudo, sabe, Tânia? Ah, é? Então tem uma outra pessoa nessa história? Sim, Tânia, tem Juliano. Nessa hora, seu Ferreira respirou fundo, como quem guarda respeito por um nome antigo. Juliano era sobrinho de Minervino. Ele era filho da irmã da esposa falecida dele. Tinha 22 anos e vinha da capital, estudando para ser boticário, aquele que fazia remédios, pomadas, perfumes, extrato de ervas. Um artista do ofício da cura. Veio passar uns dias com o tio para ajudar na colheita, para respirar o ar puro do interior e até para pesquisar em Arirã em alguma planta que pudesse ser usada nos seus produtos. O rapaz tinha um futuro promissor. Bem, nessa hora, na minha mente, a cena se formava como num filme. Juliano descendo da charrete, o chapéu de palha nas mãos. Foi assim que eu imaginei. Ele descendo da charrete, chapéu de palha nas mãos, o sorriso fácil, Isaltina com um vestido simples de algodão, equilibrando um jarro d'água. E o instante em que os olhares se cruzaram, aquele tipo de olhar que nenhuma força da terra é capaz de impedir e tampouco de apagar. Pois é, dona Tânia. Olha eu de novo chamando você de dona Tânia. Mas dona Tânia, bastou um dia, um dia só e pronto. Isaltina perdeu o rumo. E Juliano também. Ela, noiva do fazendeiro, ele, sobrinho do mesmo fazendeiro. Era um pecado em forma de amor. Os dois começaram a se ver às escondidas. Marcavam encontros no fundo da roça, entre as fileiras de algodão, onde o vento fazia o capim dançar e o cheiro das flores da paineira se misturava com o das mãos deles. Eu era rapazote na época, falou seu Ferreira. Eu trabalhava como ajudante de curral lá mesmo na fazenda. E eu vi com os meus próprios olhos, uma vez ela correndo pelos campos e ele atrás, rindo feito menino. Eu sabia, sabe, Tânia, eu sabia que aquilo não ia dar certo. Mas os amores proibidos, como se sabe, eles crescem como fogo escondido. E um dia, esse fogo se espalhou. Um capanga de Minervino, um homem de confiança chamado Josias, ele viu os dois se beijando sob as paineiras. Josias não fez alarde nenhum, ele apenas montou no seu cavalo e foi direto fofocar, contar tudo para o patrão. Minervino não quis acreditar, tanto que subiu no cavalo na hora e foi até lá. Chegou rápido, mas só encontrou mesmo foi Juliano, sobrinho. Ele estava já ajeitando a cela. Então Minervino perguntou para ele com aquela voz de trovão: cadê Isaltina? Onde está Isaltina? E Juliano respondeu firme que ele não sabia. Não, ela não está aqui, mas Josias me disse que estava com você, cadê Isaltina? Aí o Juliano desmentiu o empregado. Mas Isaltina tinha estado com ele, sim. Eu só sei dizer que Juliano negou até o fim. Mas
A menina Isaltina acabou sendo mais corajosa, se acredita? Mais tarde, quando ela se viu acuada na casa de Minervino, que estava forçando, querendo saber o que tinha havido, o pai dela, inclusive, se fazia presente, exigência de Minervino, ele queria conversar tudo na frente do pai, ela não conseguiu mentir. Então a menina foi mais corajosa do que Juliano. Ela disse que estava apaixonada pelo Juliano, que amava sim aquele homem, amava o Juliano, e que o amor era dela e não culpa do rapaz. Se havia alguém responsável por aquele sentimento, era ela só ela e mais ninguém. Nossa, aquilo foi como um tiro no orgulho de Minervino. Aquele homem acostumado a mandar e ser obedecido, viu o mundo cair diante dele com uma confissão tão pura. Ele ficou branco como vela. Disse que agora ele precisava pensar. Ele precisava pensar se haveria casamento, se não haveria casamento. E o senhor Eusébio com a filha, eles acabaram indo embora. Isaltina não foi triste, não. Ela foi feliz, porque ela acreditava que aquilo tivesse resolvido tudo. Ela acreditava que tinha bastado ela dizer que estava apaixonada pelo Juliano. E o coroa, o Minervino, iria desistir dela. Que a coisa estava resolvida, mas infelizmente não estava. No outro dia, o seu Eusébio foi chamado lá na casa de Minervino, porque Minervino quis comunicar para ele o que ele havia decidido. E seu Eusébio ficou abismado com a decisão que fora tomada. E você vai se abismar também agora, viu, Tânia? Sabe o que eles decidiram? Quer dizer, quem decidiu, na verdade, foi Minervino? Que ia haver um duelo. Duelo? Sim, um duelo. E depois o senhor Eusébio teve que comunicar para Isaltina, a filha: o patrão quer tirar essa vergonha com sangue. Um dos dois tem que morrer para isso. E foi como se o chão abrisse sob os pés de Isaltina. Isaltina caiu de joelhos, gritando. Ela correu até o Juliano, escondida, e implorou para o Juliano que fugisse com ela, que eles fossem embora para longe, que ele não aceitasse jamais aquele duelo. Mas o rapaz, 22 anos, acreditando que ele era mais rápido do que o tio, valente, ingênuo, acreditou também na honra, no direito de lutar pelo seu amor, acabou aceitando o desafio do duelo. Aceitou. Quando o seu Ferreira falou assim, ele olhou para o chão. Eu estava admirada. E seu Ferreira completou: e ninguém conseguiu fazê-lo desistir. O duelo foi marcado para o amanhecer daquele dia, na curva da estrada onde hoje está a cruz. O campo ainda dormia quando os dois homens chegaram. Minervino de terno escuro e pistola na cintura. Juliano com o coração aos pulos e um crucifixo pendendo do pescoço. Eu estava lá, dona Tânia, escondido atrás de um mourão e tremendo que nem vara verde. Eu nunca tinha visto um duelo acontecer assim na minha frente. Era a primeira vez. E então, o primeiro tiro ecoou, assustando a passarada da manhã. Juliano ainda tentou reagir, mas o segundo tiro, acertou-lhe bem no peito. O silêncio que se seguiu foi de arrepiar. Juliano tombou lentamente e os olhos fixos no céu. Minervino largou a arma e o vento começou a soprar forte, levando o cheiro de pólvora e terra molhada. Ali, naquele exato ponto,
fincaram a cruz de madeira. Aquela cruz é em homenagem justamente a Juliano, sobrinho de Minervino, que foi morto por ele na disputa e no duelo. Não demorou muito tempo, a notícia chegou também na casa de Isaltina, e ela correu até lá ainda descalça, abraçou o corpo do amado, chorou tanto que o sangue e as lágrimas se misturaram. Naquela noite o casarão de Minervino ficou em silêncio. Mas o casamento estava mantido. Sim, ele era o vencedor do duelo e se casaria com Isaltina. E de fato o casamento aconteceu. Mas você acredita, Tânia, que apesar do casamento ter acontecido, jamais houve uma intimidade entre os dois? Porque Isaltina enlouqueceu. Sim, ela enlouqueceu. Ela não tinha mais a menor condição de ter qualquer coisa com homem nenhum do mundo. E foi aí que ela virou Isaltina a louca. E já a louca da cruz, porque ninguém conseguia afastá-la daquela cruz. Desde então, Tânia, ela ia todos os dias até aquela cruz. Todos os dias. Mesmo com o tempo, com os anos passando, com os cabelos ficando brancos, ela ia, chorava, falava com ele como se Juliano ainda estivesse ali. E quando a morte veio buscá-la, parecia que ela foi com um sorriso, como quem vai se reencontrar com quem ama. Foi nessa hora que ele, seu Ferreira, levantou os olhos marejados para mim e completou: mas sabe, dona Tânia, o amor não descansou, porque quando ela morreu, o espírito dela voltou jovem, como era quando o amor começou. E por isso, quem tem um dom ainda é capaz de vê-la chorando na cruz. Eu tenho esse dom desde os meus tempos de rapaz, porque, creia a senhora, que eu cheguei a ter visão de Juliano depois de morto. Então esse dom me acompanha há muitos e muitos anos. Não tenho medo, porque eu sei que não é assombração, é saudade que não coube no corpo e que fica no ar. Fiquei ali, sabe? Quando o seu Ferreira terminou de falar, fiquei ali imóvel, sem saber o que dizer. Do lado de fora o vento passava leve, ainda trazendo aquele cheiro gostoso do café. Na minha mente eu podia ver, sob a luz da lua, a jovem Isaltina ajoelhada, o vestido claro balançando e o pranto dela ecoando na estrada de Ariranha. E naquele instante eu entendi que algumas almas, mesmo depois da morte, não pedem descanso, pedem perdão. Essa era a história que eu, como jornalista, levantei na minha doce e querida Ariranha, a respeito de Isaltina, a louca da cruz. Mas quer saber? Eu acho que de louca ela não tinha nada. Eu acho que ela era apenas uma mulher que amava de verdade e jamais conseguiu esquecer. É isso que eu penso.